Aqui no time do estúdio tem Virada Cultural. Ney Carrasco está ao vivo com a gente. Numa época lá nos anos 90, ainda quando a internet ainda não tinha chegado, né? A gente ouvia quem gostava de Legião Urbana, que é o meu caso, por exemplo. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Aí, naquele momento, eu não sabia quem era o Godard, então eu tinha que ir atrás da enciclopédia, né? Porque ainda não dava para fazer as pesquisas, né, Ney Carrasco? E depois a gente descobre, essa semana teve a morte dele, que foi um dos maiores cineastas da história. Não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Pois é, Marco. Essa semana nós fizemos o Godard, que é uma figura emblemática aí, né? Como toda figura um pouco mais polêmica, é assim, amado por uns, odiado por outros, né? Tem gente que adora os filmes dele, tem gente que detesta, mas isso tem uma razão, né? Ele fez parte de um grupo, né, que transformou o cinema tal como ele existia até então, né? Foi uma das maiores transformações do cinema do século XX, que foi a Nouvelle Vague, né? A nova onda, a tradução, né, do francês, a nova onda do cinema, e que começa, na verdade, na década de 50, tinha um periódico, uma revista chamada Cahiers du Cinéma, onde vários autores, inclusive o Godard colaborou bastante, começaram a escrever sobre o cinema e questionar o cinema industrial, aquele cinema hollywoodiano, né? Que eles gostavam, não é que eles assim, eram críticos negativistas, eles questionavam a forma de fazer cinema e diziam, poxa, não há uma outra forma, nós não podemos buscar um cinema mais artístico, né? Um cinema mais autoral, né? Autoral no sentido de ter assim, uma representatividade do autor, né? Porque até então, por exemplo, você vê o cinema hollywoodiano antigo, o diretor não era uma figura importante, o diretor era um empregado da produção. Quem realmente era o dono do filme era o produtor, né? Então não tinha essa característica de autoridade artística, né? E eles começaram a questionar isso, inclusive esse termo cinema de autor vem daí, dessa época e tal, né? E do trabalho deles. E desse questionamento todo feito, né? Que era romper com alguns preceitos do cinema clássico, né? Surge a Nouvelle Vague, que da qual o Godard é o fundador, né? Primeiro a realmente a trabalhar, né, um cinema diferente, e também um dos nomes mais importantes, né? E o que eram essas diferenças, né? O cinema clássico, e até hoje, não só o antigo, mas a tradição do cinema, né, mais comercial, é de buscar uma ilusão de realidade, né, onde você mergulha no filme, né? Produções muito caras, né, e que você tem a ilusão de estar dentro daquilo, você não percebe os mecanismos do cinema, da construção cinematográfica. E o Godard vem então com esse pessoal do Cahiers du Cinéma e o Godard, né, vem com essa proposta de um cinema um cinema pobre, um cinema com produção barata, um cinema que busca recursos, né, naquilo que ele não tem e que busca também formas de tratar o filme diferentes. Então, por exemplo, em vez de você buscar aquela imersão, aquele mergulho no filme como se aquilo você estivesse ali dentro daquela realidade, buscar, assim, conscientizar o espectador que ele está assistindo um filme, que é uma obra de ficção. Então, às vezes, fazer um corte estranho, levar ele de um lugar para outro de uma maneira estranha, que quebre aquela ilusão de realidade e tal. E isso aí foi muito importante para o cinema brasileiro também, né? Porque nessa época aí também é que está surgindo o cinema novo, né? E com aquelas figuras que a gente conhece, no caso em particular, Glauber Rocha foi um grande seguidor da Nouvelle Vague, era amigo do Godard, participou de filme dele. Você pega o Terra em Trânsito, por exemplo, tem muito essa condução filmográfica da Nouvelle Vague, né? Então, assim, aí esse pessoal do cinema mudo, desculpe, do cinema novo, bebeu nessa fonte do Godard, né, muito, e ele teve muita influência em todo o movimento de cinema novo ali nos anos 60, né? Primeiro filme do Godard, talvez o mais famoso até hoje, Acossado, né, em 1960, depois foi refilmado em 85 com Richard Gere, e ele tinha um nome curioso, Breathless, né, sem respiração, né?
sem fôlego, né? Só que ele veio para o Brasil com um nome tão bobo, né? A Força do Amor. A Força do Amor não é um título que significa a força do filme mesmo, né? Então, assim, só para a gente ter ideia daria para falar horas aqui, né, sobre Godard, mas como ele foi importante não só para o cinema mundial, mas como em particular aqui para esse movimento todo do cinema brasileiro, que foi o cinema novo, que realmente transformou também o cinema brasileiro daquele período e tem influência até hoje na nossa filmografia. Com certeza era a pergunta que eu ia te fazer sobre o cinema brasileiro, né? Confesso que essa de o diretor ser menos importante que o produtor eu não conhecia, né? Mais uma aqui para a gente ficar sabendo no Virada Cultural. E essa última que você falou aí também, hein, Ney? Espetacular, que a gente pode fazer um dia, um quadro com traduções estranhas em português para alguns filmes aqui no Brasil. Teve, assim, eu não tenho o nome de cabeça, mas um filme com Michael J. Fox, que quiseram aproveitar o De Volta para o Futuro, colocaram alguma coisa assim do futuro no filme que não tinha nada a ver. Olha, esse é um assunto bacana, viu, Ney? Vou cobrar isso de você mais para frente, viu? Não, é um belo assunto. Agora, você sabe assim que isso acontece muito, né, nas traduções. Havia uma tradição de você ver assim, se o nome do filme não significa em português nada, eles davam um título em português, né? Então, tem casos curiosos, né? Como Shane, né? Shane é um clássico do Velho Oeste, né? De 1952, um super clássico do Oeste, né? Que Shane é o nome da personagem, né? O nome do filme é o nome da personagem. E aqui no Brasil eles acharam que aquilo não tinha significado para os brasileiros, colocaram Os Brutos Também Amam. Olha, eu não sabia que era Shane o nome do filme. Era Shane. Isso vai ser assunto. É até hoje, né? Até hoje, mas, né? Assim, agora, você falou uma coisa importante, só para a gente recapitular, esse negócio do cinema de autor. De fato, no passado, quem era o fator de marketing para o filme, para vender o filme para o público, era o ator. Então, assim, lá no cinema mudo, as pessoas iam ver o filme do Rodolfo Valentino. Depois, na década de 30, o filme do Clark Gable, da Vivien Leigh, né? O Vento Levou, Clark Gable e Vivien Leigh. E ninguém sabia quem era o diretor. Pra você ter ideia, o Vento Levou teve 4 diretores, porque o produtor, que era o Selznick, ele era o dono do filme, ele não gostava, ele demitia e contratava outro, que nem técnico de futebol, sabe? Não estou gostando, contrata outro, né? Manda embora. E depois, com o trabalho Cahiers do Cinema, que eles falaram, olha, o diretor, ele tem aquela característica de autor da obra, né? De autor de uma obra artística, ele que comanda tudo. E aí passou-se a dar importância para o diretor. E as pessoas começaram a falar, vamos ver o filme do Woody Allen, vamos ver o filme do Spielberg, vamos ver, né, o filme do Glauber Rocha, o filme do Godard. Isso começa nessa época, início dos anos 60. A música que eu citei, né, do Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Bom fim de semana, Ney Carrasco. Muito obrigado por mais essa coluna, que é uma aula aqui no Estúdio CBN. Até a sexta-feira que vem. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês, aos ouvintes da CBN. Bom fim de semana a todos. Agora, 3h50.